Brasil tem mais de 800 mil pessoas infectadas pelo vírus HIV e menos da metade dos pacientes faz o tratamento da AIDS. Depredação no prédio do Ministério da Educação durante protesto na Esplanada será investigada pela Polícia Federal. Veja também, Fazenda anuncia novo prazo de adesão ao Refis. Contribuinte tem até o dia 16 para negociar as dívidas com o GDF. E ainda, as comemorações do aniversário de 57 anos do Cruzeiro e os detalhes do bazar que vende vestidos de noiva por apenas R$ 500. Notícias da quarta-feira, feriado do Dia do Evangélico no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. O prazo para renegociar as dívidas com o GDF foi prorrogado mais uma vez. Os contribuintes têm até o dia 16 para quitar os débitos pelo Refis. A repórter Camila Lopes tem as informações ao vivo. Oi, Camila, boa noite para você. Boa noite, Carol. Essa prorrogação do prazo é uma tentativa de atrair mais contribuintes. Esse prazo, até o dia 16 de dezembro, vai valer tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. O GDF pretende arrecadar 110 milhões de reais de um total de uma dívida de R$ 1 bilhão. Vale lembrar que não entra nessa negociação dívidas com órgãos como SEB, CAESB e também o Detran. Para fazer essa negociação, basta acessar o site www.fazenda.df.gov.br ou então procurar alguma agência da Receita ou então postos no Na Hora. Carol, volto com você. Boa noite. Obrigada, Camila. Amanhã é o Dia Nacional de Luta contra a AIDS. O governo federal vai lançar uma campanha para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e principalmente do tratamento que é oferecido pelo SUS. Isso porque mais de 200 mil pessoas sabem que estão infectadas pelo HIV e mesmo assim não se tratam. Cerca de 827 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Dessas, apenas 455 mil fazem tratamento. E o número de infectados vem crescendo. São mais de 41 mil novos casos por ano. Os números estão no boletim epidemiológico de HIV e AIDS do Ministério da Saúde. 112 mil brasileiros, estimadamente, têm o vírus HIV e não sabem, não testaram, não têm essa informação, e 260 mil têm o vírus, sabem e não se tratam. Então, realmente, é para esse público que nós temos que fazer a testagem, que fazer a campanha, que pedir, convencê-los que façam o tratamento, que o tratamento é gratuito, disponível pelo governo, e resolve o problema. Os dados revelam ainda que houve uma mudança no perfil de infectados pelo HIV. Enquanto em 2006 a média aproximada era de uma mulher para cada homem, o boletim deste ano constatou que em 2015, para cada mulher infectada pelo vírus, havia 3 homens com HIV. Os jovens de 18 a 24 anos também são alvo do Ministério da Saúde. Os jovens, de modo geral, não acorrem às unidades de saúde, porque são saudáveis, porque esbanjam saúde, né? E também são o alvo de preconceito, de bullying dos colegas. Então, é uma preocupação conscientizar esses jovens, porque eles são, proporcionalmente, a população que menos se trata do problema, sabem que tem o vírus, não vão à busca do tratamento. De saúde pública, o DF já tem quase 20 mil casos confirmados de dengue desde o início do ano. Os números do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde mostram que cerca de 23 mil suspeitas foram registradas. 6 regiões administrativas concentram 56% das notificações. São elas Braslândia, Ceilândia, São Sebastião, Taguatinga, Planaltina e Samambaia.
O boletim aponta ainda que 41 diagnósticos foram classificados como graves e 22 pacientes morreram. Foram confirmados também 197 casos de Zika vírus e 163 de febre chikungunya. A secretaria lembra que as suspeitas de chikungunya e Zika devem ser informadas no site www.saude.gov.br/Sinam. Agora vamos falar da tragédia do Clube Chapecoense. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, não vai mais ajudar nas investigações sobre a queda do avião que levava a delegação catarinense para a Colômbia. A responsabilidade ficará com as autoridades de lá. E os primeiros parentes das vítimas já começaram a chegar em Medellín para a liberação dos corpos. O repórter Rodrigo Hidalgo tem mais informações. Nós falamos aqui do aeroporto Oládia Herrera, no centro de Medellín, onde foi montada uma base de gerenciamento de crise, uma base formada por autoridades colombianas e também pela Embaixada Brasileira aqui na Colômbia. Vários profissionais, psicólogos, assistentes sociais, pessoal da Cruz Vermelha, para dar assistência aos familiares das vítimas dessa tragédia. Há pouco chegaram os primeiros familiares por aqui que já estão recebendo assistência e estão aguardando aqui o reconhecimento dos corpos. Nós estivemos há pouco no Instituto Médico Legal aqui de Medellín e conversamos também com o embaixador do Brasil aqui na Colômbia, que disse que acredita que a identificação de todos os corpos pode ser concluída ainda no dia de hoje, mas a liberação ainda não. Há todo um trâmite burocrático. 2 aviões da Força Aérea Brasileira estão em Manaus, aguardando todo esse trâmite burocrático para vir buscar e transportar esses corpos ao Brasil. Nós estamos também acompanhando as investigações, mas o embaixador disse que ainda é muito cedo para se falar sobre as causas do acidente. A Polícia Federal vai investigar se houve vandalismo ontem no Ministério da Educação. Um grupo de manifestantes encapuzados e contrários à PEC do teto de gastos invadiu e depredou o local. E esse não foi o único prédio público alvo dos manifestantes. Nem a Biblioteca Nacional e a Catedral foram poupadas da destruição. Além das pichações e vidraças quebradas, os manifestantes arrancaram lixeiras, derrubaram placas, danificaram orelhões e até queimaram carros estacionados na esplanada. Um verdadeiro cenário de guerra no Planalto Central. A esplanada dos ministérios ainda tinha sinais do embate entre manifestantes e policiais. O rastro de destruição era nítido por todos os lados. Olha só o estado dessa parada de ônibus. Nem a iluminação dos santos da catedral escapou da ação dos vândalos. A região da área central da capital amanheceu com equipes de limpeza, dando uma faxina depois da confusão. O trabalho não foi nada fácil. Todo esse cenário é reflexo da manifestação violenta que aconteceu na noite passada. Nessa madrugada, o governo do Distrito Federal divulgou os resultados do protesto. 4 pessoas foram levadas para a delegacia. 5 ocorrências de dano foram registradas na Polícia Federal. O Corpo de Bombeiros fez cerca de 40 atendimentos, todos casos sem gravidade. Para o GDF, a Polícia Militar agiu dentro dos padrões nesse tipo de situação. Também foi informado que as imagens, como as cedidas pelo Ministério da Educação, foram entregues para os órgãos de segurança. Pelas câmeras de segurança do prédio, é possível ver o momento em que dezenas de pessoas entram no edifício. Houve depredação de caixas eletrônicos e das portas. Cerca de 100 pessoas participaram da ação. A nota ainda destaca que o governo da capital lamenta o ocorrido. Sindicatos também definiram o protesto como lamentável e resumiram os atos dessa terça-feira como arruaça. Cerca de 10 mil pessoas participaram do protesto na esplanada. 6 manifestantes foram presos e soltos em seguida. A polícia registrou ainda 5 ocorrências de danos, a maioria de carros queimados. Veja agora como começou o quebra-quebra na reportagem de Rodrigo Nunes. A confusão começou quando os manifestantes que estavam no gramado central do Congresso Nacional viraram um carro da imprensa e, em seguida, tentaram jogar o veículo contra a polícia militar. Houve confronto.
A polícia militar reagiu com bombas de efeito moral e spray de pimenta. O choque entrou em ação. Manifestantes tentaram revidar, mas foram contidos pela PM e tiveram de recuar. Um homem foi detido pela polícia. A confusão continuou e eles depredaram tudo o que viram pelo caminho. Carros que estavam estacionados foram incendiados. O carro já era, ó. Carro novinho. O grupo se concentrou no meio da tarde em frente ao Museu da República. Todas as vias da esplanada foram bloqueadas. Com o trânsito fechado, o jeito para os passageiros dos ônibus foi subir a pé até o terminal. O jeito é caminhar, não tem outra opção. O prédio do Ministério da Educação ficou assim, todo pichado. O museu também foi alvo de pichações. Essas fotos mostram o momento em que os manifestantes picharam os prédios. Manifestação não é isso, né? Vandalismo, né? Olha, se agiu de maneira exemplar no enfrentamento dos bandidos que vieram tocar o terror em Brasília. A Polícia Militar, infelizmente, mandou mal quando permitiu que eles fossem embora impunemente. Bandidos arregimentados por entidades como CUT, UNE, MST, todos ligados ao Partido dos Trabalhadores e ao PCdoB, arrombaram, saquearam e destruíram, até incendiaram carros, depredaram 7 ministérios, destruíram o mobiliário público urbano, agrediram pessoas, até atacaram a Catedral de Brasília. Depois, subiram nos ônibus que os trouxeram a Brasília e foram embora tranquilamente, impunemente. A PM perdeu uma excelente oportunidade de abordar esses ônibus, ou ao menos parte deles, prendendo em flagrante e responsabilizando civil e criminalmente os bandidos que, a pretexto de defenderem gastos públicos sem limites, se armaram de porretes, facas, rojões, coquetéis molotov, etc., para atacar Brasília e agredir os brasilienses. Apesar do protesto e da depredação na esplanada, a PEC que limita os gastos públicos foi aprovada ontem, em primeiro turno no Senado. O governo conseguiu 61 votos, bem mais do que os 49 que precisava ir para a aprovação. A votação em segundo turno está prevista para o dia 13 de dezembro. O deputado estadual do Tocantins, Eduardo Siqueira Campos, filho do ex-governador Siqueira Campos, foi alvo de busca e de condução coercitiva hoje na 12ª fase da Operação Acrônimo. Dessa vez, a investigação busca combater irregularidades no Detran de Tocantins. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, foi alvo em fases anteriores da operação que apura lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais. Ao todo, estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva em Tocantins e aqui no Distrito Federal. Os alvos são suspeitos de cometerem irregularidades em licitações do Detran do estado de Tocantins. As investigações seguem em sigilo. Todas as fases da Operação Acrônimo têm como objetivo combater organizações criminosas investigadas por lavagem de dinheiro. Entre os esquemas de corrupção está a liberação de empréstimos do BNDES em troca de pagamento de propina para o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Ele teria usado dinheiro para financiamento de campanha eleitoral. A primeira fase da operação ocorreu em maio de 2015 em Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiram descriminalizar o aborto até o 3º mês de gravidez. O entendimento vale para um caso julgado pelo grupo, mas abre precedente para outros processos sobre o tema que estão em análise na Justiça. A decisão já gerou polêmica, inclusive no Congresso Nacional, hein? A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem mais detalhes para a gente. Juliana, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre aborto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, decidiu criar uma comissão especial para debater o tema. Isso porque, como você disse, na primeira turma lá do Supremo, os ministros revogaram a prisão preventiva de 5 médicos e funcionários de uma clínica clandestina de aborto no Rio de Janeiro. É lógico que essa decisão vale para esse caso específico apenas, só que, como você disse, também abre caminho para a descriminalização do aborto em casos parecidos que estão na Justiça. A maioria dos ministros seguiu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que defendeu que a punição viola os direitos constitucionais da mulher de decidir, tomar decisões sobre o próprio corpo e também que viola o direito à integridade física e psíquica da mulher. Mas a reação foi imediata entre os parlamentares, principalmente da bancada
evangélica lá no Congresso Nacional e por isso vai ser criada essa comissão especial para debater de uma vez as regras sobre o aborto. Portanto, isso aí vai dar muito pano para manga ainda, haverá muitas discussões ainda sobre esse tema, Carol. É verdade, abre precedente porque juízes podem se basear na decisão do STF no julgamento de casos semelhantes, Exatamente. né, Juliana? Obrigada, Juliana. Boa noite para você. Vamos mudar de assunto. Hoje o Cruzeiro comemora 57 anos. A cidade, que fica distante apenas 9 quilômetros da área central de Brasília, recebeu homenagens. Mas moradores aproveitaram a data para pedir mais segurança e melhorias no transporte público. Sebastião chegou ao Cruzeiro em 1970. Já se foram 46 anos. No início, a cidade não tinha praticamente nada. Não é, seu Sebastião? Horrível. Não tinha nada ainda. Não tinha nem iluminação, não tinha direito. Pistas, só era Avenida Central, só. Entendeu? Agora, a região é uma das mais bem estruturadas do DF, com cerca de 99% da estrutura urbanística construída e com uma população de aproximadamente 33 mil pessoas. Só no Cruzeiro Novo são mais de 300 prédios. E para celebrar os 57 anos de vida, o ginásio da cidade recebeu os moradores com uma festa. Nós temos uma comunidade calma, é uma comunidade extremamente receptiva e ordeira. É considerada a cidade mais carioca do DF. Então, o samba faz parte dessa história. Só a Aruque já venceu 31 carnavais de Brasília, a maior campeã. É uma cidade que pulsa cultura, né? E falar do Cruzeiro é falar da Aruque, que completou no mês passado 55 anos, é a maior escola de samba de Brasília, 31 vezes campeã do carnaval. O Cruzeiro respira arte, né? Nós temos aqui uma diversidade como música, dança, o teatro. Mas a cidade também enfrenta alguns problemas, como, por exemplo, as grades dos prédios do Cruzeiro Novo. Em 2008, o STJ mandou retirar o gradeamento, pois considerou que ele feria o tombamento de Brasília. Até hoje, o assunto causa polêmica por aqui. A retirada das grades é convidar a violência a entrar nas nossas casas, né? Porque se a gente está com grade, a gente está seguro. A insegurança também faz parte da rotina de algumas pessoas. Essa ótica já foi assaltada 3 vezes. A loja fica perto da delegacia e nem isso intimidou os bandidos. É pedir a Deus proteção, né? A gente trabalha com medo. Quem depende do transporte público também reclama. Demora, principalmente agora no feriado, demora bastante. Eu já tenho quase uma hora que eu estou aqui. Mas, pelo menos durante a festa, os problemas são deixados de lado. E o orgulho por fazer parte desses 57 anos de vida é carregado no corpo. A Polícia Militar informou que o Cruzeiro possui um dos menores índices de criminalidade em todo o DF e disse que isso se deve principalmente à ação preventiva da PM, que atua na região com policiamento a pé e com viaturas. Sobre os problemas nas linhas de ônibus, o DF Trans informou que faz ajustes constantes para melhor atender a população e pediu que os passageiros registrem as sugestões e reclamações pelo telefone 162. Com a chegada das festas de fim de ano e os casamentos, a mulherada já fica de olho nas promoções para comprar aquele vestido lindo, hein? E com a crise financeira batendo a porta de muita gente, a dica é procurar as liquidações e economizar. No Lago Sul tem bazar vendendo vestido de noiva por apenas R$ 500. Faltam cerca de 2 semanas para o casamento da Poliana e ela, ansiosa, ainda está em busca de ideias e sugestões para o grande dia. É exatamente isso que eu vim buscar aqui, né? Algumas ideias e ver com profissionais que já entendem, né, desse evento. Estou dando uma olhada, mas eu acho que vale a pena sim. E mesmo em um bazar para noivas, há quem busque por roupas para outros eventos. É o caso da Wanda, que não tem um casamento para ir por agora, mas quer estar bem arrumada para a formatura do filho. Com valores com 50% a 80% de desconto, ela acredita que neste caso é melhor comprar do que alugar. Os aluguéis estão bem caros e às vezes você nem encontra, né? As roupas estão bem... Então, às vezes é melhor comprar numa situação dessa. O evento foi organizado pela Beth, que promete atender a todos os gostos. Aqui,
dá para achar um pouquinho de tudo. A gente tem vestidos de noiva a partir de R$500 até que era 15 mil a 2.500, vestidos de festa a partir de R$100, vestidos lindos. Então tem bastante, e é importante frisar que temos do 36 ao 56, então não é só as magrinhas que tem vez não. O bazar termina nesta quarta-feira às 10 horas da noite, mas com tanta procura, a Beth já está organizando um outro bazar no dia 7 de dezembro, que assim como esse, além de facilitar a compra, ainda vai ajudar instituições de caridade. A entrada é franca, mas a gente está pedindo 1 quilo de alimentos para ajudar no Natal das crianças e continuaremos com o bazar de festas, roupas, todas as coisas de festa que tem desde lua de mel, sapato, chá de lingerie para ela encontrar, muita coisa bonita e um pouquinho mais. Olha, como a Camila mostrou aí na reportagem, o bazar termina logo mais às 10 da noite. Então anote aí o endereço, Espaço Renata Laporta Buffet, que fica na QI 9 no Lago Sul. Só lembrando que a renda do Bazar de Natal do Bem vai ser revertida para ajudar a festa do Instituto Vida Positiva, que atende 17 pacientes com vírus HIV e beneficia 134 famílias carentes. E também o Instituto Chameleon, que ajuda 58 crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e ainda mulheres vítimas de violência doméstica. Veja a seguir, a agência bancária de Taguatinga fica destruída em mais um caso de explosão a caixa eletrônico. Os ladrões conseguiram fugir com o dinheiro. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.